Queridos alunos da Faculdade de Direito de Franca, em continuidade aos nossos estudos da disciplina de Ciência Econômica e Política, veremos na aula de hoje um pouco mais da unidade 3, que trata de teorias econômicas. Hoje falaremos um pouco mais da teoria do comércio internacional. Quando a gente fala em teoria do comércio internacional, ela vem para combater principalmente o protecionismo. O que vem a ser o protecionismo? Como nós vimos já alguma coisa no final da aula passada, no vídeo que vocês assistiram, o protecionismo é uma política econômica que visa proteger o mercado interno da concorrência externa. É uma política que é utilizada desde o século XVI com o mercantilismo, que foi o assunto da aula passada, e suas medidas são aplicadas atualmente por diversos países. Quais são os mecanismos, das práticas protecionistas? Então, praticamente nós temos 3 mecanismos clássicos de práticas protecionistas. A primeira são as tarifas ou as barreiras alfandegárias, que são o quê? São os impostos sobre importação. Os impostos de importação, eles, de certa forma, quanto maiores esses impostos, mais eles oneram qualquer importação e desestimulam as pessoas de importarem, certo? E assim vão passar ou ter como única alternativa o consumo de produtos locais. Esses impostos de importação, eles têm um caráter regulatório, eles não têm um caráter arrecadatório, eles têm um caráter regulatório. E eles são cobrados de acordo com a essencialidade do produto ou o setor que se queira proteger. Por exemplo, automóveis, você tem uma tarifa de 35%, não é tão prioritário, nós temos indústrias locais. Máquinas ou equipamentos, a tarifa é em torno de 2%. Por quê? Nós queremos estimular a economia local, com inovações, com máquinas modernas, para acelerar nossa produção. Equipamentos médicos, 0%. Por quê? Porque é algo prioritário. Produtos supérfluos, nós taxamos uma tarifa de 70%. Essas tarifas, elas funcionam como uma barreira. Quanto mais alta forem as tarifas, mais dificuldade terão os produtos de entrar no país e mais será o nível de proteção que se dará à economia local, dificultando o comércio internacional. Esse é o mecanismo clássico. Esse é um mecanismo clássico de prática protecionista. Uma outra forma de prática protecionista, por sinal, que está sendo muito utilizada nos dias de hoje, até mesmo para que os países não sejam acusados de serem extremamente protecionistas, eles utilizam as barreiras ou tarifas não alfandegárias. Notem aqui que tem um não aqui. O que é não alfandegárias? São outras formas de você criar uma barreira, mas não através de tarifas alfandegárias, certo? Não através de tarifas. Então, quais seriam essas? Cotas de importação. Então, você estabelece um percentual que vai importar. Acima daquele percentual, você não importa mais. Então, aquela cota está, de certa forma, servindo como uma barreira, mas não é por conta do imposto de importação. Um controle sanitário mais rígido, barreiras fitossanitárias, barreiras técnicas, o produto tem que ter determinada especificidade para poder entrar. Reserva de mercado, você quer proteger um determinado local e um determinado setor na sua economia, então você proíbe praticamente a importação de produtos daquele setor, daquela natureza. Então, é uma forma de barreira, certo? Protecionismo é uma prática protecionista, porém não através de tarifas. E outra forma de você proteger a economia local é dando incentivos ou subsídios aos produtores locais. Então você dá crédito subsidiado, então aquelas empresas que estão instaladas no país vão ter um crédito, vão ter uma situação privilegiada, e consequentemente elas vão ter mais poder de mercado internamente e que dificultará as importações. Políticas de conteúdo local, ou seja, você fala,
as importações de plataforma de petróleo, por exemplo, grande parte da produção delas tem que ter conteúdo local. Quer dizer, é uma forma de dificultar a importação daquele mesmo equipamento que muitas vezes pode estar sendo vendido a um preço menor lá no exterior. Então, esses são os mecanismos clássicos de práticas protecionistas. Bom, o que nós vamos ver hoje? O porquê, muito embora a palavra protecionismo venha de proteção e soe gostoso, nós vamos ver que o protecionismo é algo que o mundo inteiro condena. Teoricamente, ele se mostra algo indesejável, mas de uma forma ou de outra, o mundo inteiro ainda pratica o protecionismo. Então vamos entender um pouco mais como as teorias do comércio internacional nos explicam o porquê o protecionismo é algo indesejável em qualquer economia. Muito embora muitos ainda ficam com aquela sensação, poxa vida, nós estamos deixando de proteger a economia local em detrimento de uma importação, mas nós vamos ver que isto é danoso a toda a sociedade. Então, primeiro é preciso que a gente entenda o seguinte, que nós, como indivíduos, não produzimos todos os bens e serviços que necessitamos. Nós especializamos em uma determinada atividade e com a renda ali obtida, nós usamos para adquirir tudo aquilo que nós não temos possibilidade de produzir. A especialização eleva o nível de vida individual e coletivo, pois eleva a produtividade, ou seja, o rendimento obtido no processo de transformação. Não tem sentido você produzir algo sem especialização, com uma produtividade baixa, desperdiçando recursos e, logicamente, todo recurso que você desperdiça, você vai fazê-lo em detrimento da satisfação das ilimitadas necessidades humanas. Lembrando, recursos são escassos, necessidades são ilimitadas. Então, para que nós possamos nos dedicar à produção de um número limitado de produtos, visto que nós não conseguimos fazer tudo, nós teremos que, obrigatoriamente, ter a possibilidade de trocar esse produto por outro. Se nós não tivermos a possibilidade de trocar o que nós produzimos com outro, nós teremos que ser uma economia autossuficiente, certo? Praticar uma produção de subsistência. Por quê? Porque nós não temos a possibilidade de trocar. Então, o ato da comercialização, certo? É necessário para que você possa produzir e se especializar em algo e trocar esse algo por aquilo que você não produz e necessita. Da mesma forma que o nível de vida pode ser aumentado dentro do país pela sua especialização individual ou regional, no âmbito internacional, o bem-estar de toda a humanidade pode ser melhorado através do comércio exterior, que possibilita a especialização e o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis em cada nação. Então, lembram desse quadro aqui que eu passei para vocês lá atrás? Eu falava o seguinte, quanto maior a divisão do trabalho, maior o nível de especialização. Quanto maior o nível de especialização, maior a produtividade, maior o rendimento. Quanto maior o rendimento, menores são os custos. Quanto menores os custos, maior o nível de consumo. E quanto maior o nível de consumo, nós vamos melhorar a vida de toda a sociedade. A coisa começa lá na antiguidade. Vamos imaginar quando o homem surgiu, ele tinha que se dedicar para a sua sobrevivência a uma série de afazeres. Ele tinha que caçar, ele tinha que pescar, ele tinha que cultivar algo, ele tinha que produzir algum vestuário, construir alguma habitação, ou seja, ele tinha um monte de afazeres. Logicamente, ele se ocupava o dia inteiro com esses afazeres e não fazia nada bem feito. E, consequentemente, o seu nível de vida era ruim. Caçava pouco, pescava pouco, cultivava pouco, produzia muito pouco vestuário, habitação e, logicamente, a vida dele era horrível. O que o homem começou a fazer por uma consequência quase que natural? Ele começou, dentro de sua aldeia, dentro da sua comunidade,
a dividir funções. Ó, você vai só caçar, você vai só pescar, você vai só cultivar, você vai só construir vestuário. Cada um vai se dedicar a uma atividade, ou seja, vai aumentar o nível de especialização. Na medida que isso ocorre, logicamente, a produtividade de todos, o rendimento de todos aumentam. E, consequentemente, se toda a produção em geral aumenta, logicamente, o nível de consumo de todos vai melhorar, e vai melhorar a vida de todo mundo com isso. Só que isto só é possível quando você tem facilidade de realizar trocas, certo? Facilidade de realizar trocas. Se você tem dificuldade de realizar trocas, você tem que se dedicar a uma produção de subsistência. Você tem que caçar, pescar, fazer tudo. Então você produz e você consome. Você não tem a possibilidade de troca. Então, toda vez que você dificulta as trocas, e como que você dificulta as trocas? Com barreiras, com protecionismo, certo? Com dificuldade de transportes e tudo mais, você dificulta a troca. E você dificultando a troca, você vai estar prejudicando toda essa sequência. Se isto vale para uma pequena aldeia, vale hoje em dia para uma região, por exemplo. Eu costumo sempre dar o exemplo. Franca é uma cidade especializada na produção de calçados, produz calçados por excelência, com nível de qualidade bom, com a produtividade boa e com um custo adequado. Mas não produz, vamos imaginar, tecido. A cidade de Americana, por exemplo, ela se dedicou à produção de tecido, faz um tecido de boa qualidade, um preço adequado, tem um rendimento bom, e nós temos troca, nós trocamos o produto, o calçado de Franca pelo tecido de Americana, e isso dá um ganho para todos nós. Imagine que nós num determinado momento tivéssemos uma barreira entre a cidade de Franca e a cidade de Americana. Nós teríamos que produzir tecidos também. Nós teríamos que parar de nos dedicar à produção de algo que nós fazemos bem para produzir algo que nós não fazemos bem. Nós iríamos fazer um tecido com pior qualidade, com custos mais elevados, porque nós teríamos que deslocar trabalhadores do calçado para produzir tecido. Nós perderíamos escala na produção de calçado e não teríamos escala na produção também de tecido. E, consequentemente, quem que perderia? Todos nós perderíamos. Nós seríamos obrigados a comprar o tecido de pior qualidade por um preço maior. E o contrário aconteceria na cidade de Americana, ou seja, todos perderiam. A mesma coisa aconteceu lá na aldeia. Se eles não tivessem facilidade de troca, cada um teria que praticar sua economia de subsistência. Então, tudo aquilo que você facilita a troca lá naquela comunidade, tudo aquilo que você facilita a nível regional, melhora a vida de todo mundo. Ora, se isso melhora a vida de todo mundo, por que isso não ocorre a nível, por exemplo, de estados? Por que isso não ocorre a nível de países? É a mesma analogia. Então, veja bem, o Brasil é muito produtivo na produção, certo? Muito eficiente na produção de soja, café, milho. Já a Argentina, por exemplo, é muito eficiente na produção de trigo, azeite, outros produtos. Ou seja, não tem sentido a gente tentar produzir o que eles produzem melhor, certo? E eles tentarem produzir o que nós produzimos melhor, e todos perderem, todo mundo sacrificar horas de trabalho, sacrificar um monte de recurso em nome de uma simples dificuldade de realizar trocas. Então, se houver trocas a nível de nação, todos ganharão. O Brasil também é um país com facilidade de uma série de produções de minério, produtos agrícolas, mas nós não somos tão especializados em produtos de química fina, nós não somos especializados na produção de muitos produtos eletrônicos. Então, pela troca, nós todos ganhamos com isso. Ganham eles que conseguem adquirir um produto agrícola com preço menor, e ganhamos nós que conseguimos
consumir também um produto industrializado, né, eletrônico, às vezes com um preço melhor. Todos ganham com isso. E quando você põe barreira, você sacrifica ambos os lados, né? O conceito é simples, né? A teoria é simples. Agora vamos ver, né, melhor essas teorias clássicas do comércio internacional. Começa lá com Adam Smith, é a teoria das vantagens absolutas. Então, em 1776, Adam Smith publica o seu famoso livro, Riqueza das Nações, onde ele afirmava que cada país deve produzir as mercadorias em que possui custos menores que os outros. Certo? Consequentemente, pelo mesmo raciocínio, esse país se beneficiaria se exportar essa mercadoria e importar as outras. Isso proporcionaria aos países vantagens recíprocas. Isto é, o benefício é desse país que comprará produto mais barato e também dos outros que pagarão produtos que lhe custarão menos. Então, vamos interpretar o quadro abaixo. Ajuda a compreender melhor. Então, o modelo lá do Adam Smith, ele, hipoteticamente, ele utilizava 2 países. Então, o país A, para produzir camisas, gastava 10 horas, certo? Para produzir uma camisa. E o país A, para produzir calçados, ele demorava 40 horas. Já o país B, para produzir camisas, ele era menos eficiente, né? Ele demorava 15 horas para produzir a mesma camisa que o país A demorava 10. E aqui acontecia o contrário. O país B demorava 30 horas para produzir calçados, enquanto o país A demorava 40. Então, o país A era mais eficiente na produção de camisas e o país B era mais produtivo, mais eficiente na produção de calçados. Então, esse quadro mostra o seguinte: o país A precisa 4 camisas para comprar um sapato. Mas poderá obter o mesmo sapato do país B trocando por apenas 3 camisas. Então é muito mais vantajoso para ele, certo, comprar o calçado do país B do que produzir internamente. E o mesmo acontece com o país B. O país B poderá obter 3 camisas importadas de A, trocando pela produção de um sapato, ao invés de 2 camisas, caso a produção fosse local. Então, para isso, o país A deveria deixar de produzir calçados e especializar na produção de camisas, né? O país B, e com isso, comprar o sapato do país B. O contrário se sucede. O país B deveria deixar de produzir camisas e passar a produzir calçados e importar a camisa do país A. Esse seria o esquema. E todos ganhariam com esse processo. Certo? Todos ganhariam. Então, essa é a proposta lá do Adam Smith, que ele tentava no seu livro demonstrar que cada país deve se produzir se especializar na produção daquele produto que tem maior eficiência. Agora, essa teoria mereceu umas críticas. Adam Smith partiu do princípio de que cada país tem sempre vantagem absoluta em algum produto. Como ficaria se uma nação não tivesse vantagem absoluta em nenhum produto? Então, quem nos tenta dar essa resposta é David Ricardo, com a chamada teoria das vantagens comparativas, que é hoje considerada a teoria do comércio internacional, teoria da vantagem comparativa, certo? Então, o quadro a seguir nos demonstra um pouco melhor qual o raciocínio do Adam Smith nesse caso hipotético de um país não ter vantagem absoluta em nenhum produto. Então ele fez o seguinte raciocínio. Vamos imaginar apenas 2 países e 2 produtos. O país A, para produzir 100 metros de tecido, ele gasta 90 dias. E para produzir 100 barris de vinho, ele demora 80 dias. O país B, certo? É pior aqui. O país B,
para produzir 100 metros de tecido, ele gasta 100 dias. E para produzir 100 barris de vinho, ele gasta 120 dias. Então, de acordo com a teoria da vantagem absoluta, não haveria comércio entre os países, porque A é mais eficiente na produção de tecido e é mais eficiente na produção de vinho, e B é ineficiente em 2. Então, como que ficaria essa história? Então, partindo do pressuposto somente da teoria do Adam Smith, esses países não realizariam, não ganhariam com o comércio internacional. Mas o Ricardo parte do seguinte raciocínio, que país A deve transferir seus trabalhadores para a produção de vinho, onde ele é mais eficiente do que o país B. Então aqui o nível de eficiência entre um e outro é pequeno. Aqui vocês veem que o nível de eficiência do país A em relação ao país B na produção de vinho é muito superior em relação à eficiência dele em relação a tecido. Então, o Ricardo parte do seguinte pressuposto: o país A se especializaria na produção daquilo que ele é mais eficiente, que no caso é a produção de vinho. E o país B se especializaria na produção daquele que ele é menos ineficiente, que seria a produção de tecidos, certo? Então, o país A transferiria toda a sua produção, se especializaria na produção de vinho, e o país B se especializaria na produção de tecido, onde ele é menos ineficiente. Então vamos ver o seguinte, notem que é o mesmo quadro aqui, utilizando a mesma tabela, vejamos o seguinte: A produz 100 barris de vinho, certo? A produz 100 barris de vinho, utilizando 80 dias de trabalho. E ele vai trocar por 100 metros de tecido de B, certo? Obtendo um lucro de 10 dias de trabalho, pois gastaria 90 dias de trabalho caso a produção fosse local, certo? Então, se vocês tiverem a paciência, depois vocês notem isso, certo? Melhor esse quadro, o porquê de é mais eficiente. Então, é mais ou menos o seguinte: o país A deixaria de produzir tecido e passaria a produzir vinho, certo? Então, veja bem, muito embora ele é mais eficiente na produção de tecido, compensa ele produzir vinho, certo? Por quê? O vinho dele, ele gasta 90 dias, certo? E comprar 80 dias. E comprar o tecido do país A, do país B. Ora, mas ele é melhor ainda do que o país B na produção de tecido. Porém, certo? Com isso, ele vai obter um lucro de 10 dias de trabalho, porque se ele for produzir localmente, ele gasta 90 dias. Mas se ele for importar, na realidade ele está importando com algo que ele gastou só 80 dias. Então, não tem sentido o país gastar 90 dias para produzir algo, 90 dias de trabalho, para obter a mesma quantidade de produto que pode ser obtida com a troca de um produto em que ele gastou apenas 80 dias. O país B produz mais 100 metros de tecido, ele vai passar a produzir, o país B vai produzir só tecidos, certo? E vai trocar por vinho do país A, obtendo um lucro de 20, pois gastaria 120 dias de trabalho para produzir, caso a produção fosse local. Então o país B vai deixar de produzir vinho e vai produzir tecido. Com a produção de tecidos, que ele vai ter que dobrar a produção de tecidos, ele vai gastar 100 dias, ele vai comprar o vinho do país A. Ora, mas ele ganha com isso? Ganha, porque se ele fosse produzir localmente, ele gastaria 120 dias. E ele vai, com 100 dias, vai comprar um produto que
que ele gastaria 120 dias pagando 80. Então não tem sentido o país gastar 120 dias de trabalho para obter a mesma quantidade do produto que pode ser obtida com a troca por um produto que se gastou 100 dias de trabalho. Essa é a teoria das vantagens comparativas, ou seja, foi formulada e ele procurou construir um modelo de comércio internacional que pudesse favorecer os países que fizessem negócios com outros. Porém, isso só é possível, o autor imagina um sistema com total liberdade de comércio. Ninguém tem barreiras, onde inevitavelmente cada país produziria aquilo que pode produzir melhor, ou seja, com custos menores, exportando o excedente e importando as demais mercadorias que a população necessitasse de outros países. Essa é a teoria das vantagens comparativas. Se cada país se especializar em produzir aquilo que lhe for mais vantajoso, menores custos, em um sistema de total livre comércio, é preciso que não haja barreiras protecionistas, haveria um número maior de mercadorias à disposição para melhor satisfazer as demandas de sua população. Então essa é a teoria das vantagens comparativas, que foi escrito por David Ricardo há mais de 200 anos, que é inegavelmente verdadeira, porém os países ainda adotam práticas protecionistas, então que é algo que nós vamos discutir melhor em aulas posteriores, na aula interativa. Então, dois fatores principais interrelacionados explicam como o comércio exterior favorece e eleva o nível de vida de toda a humanidade. Primeiro, também que nós devemos levar em conta, além da teoria que demonstra que matematicamente que é vantajoso o comércio internacional entre nações. As nações, nós devemos também levar em conta que as nações não estão igualmente equipadas e em condições de produzir todos os tipos de mercadorias e serviços. Algumas são ricas em recursos naturais, outras em mão de obra especializada, recursos naturais, no caso do Brasil, outro em alguma mão de obra especializada, um produto alemão, um produto japonês. Dessas formas, elas tendem a ser relativamente ricas ou pobres em relação a determinado fator de produção. E devido a essas diferenças de custos, as desigualdades de custos geram comércio entre as nações. Então, compensa mais nós exportarmos o nosso produto e importar aquilo que nós necessitamos. Mas nós devemos lembrar o seguinte, que mesmo que todos fossem iguais, todos os recursos fossem igualmente distribuídos, todos os países fossem quadradinhos, iguaizinhos, certo? Mesmo assim, compensaria cada país se especializar na produção de algo e, pela troca, todos ganhariam. O mesmo ocorre com vocês aí que estão estudando para amanhã depois se tornarem profissionais do direito. Amanhã depois vocês podem se especializar um em direito do trabalho, outro em direito civil, e ter um escritório junto, cada um se especializa em algo e, pela troca, todos vão ganhar. Então, sempre o comércio, a troca, ela facilita, ela melhora o nível de vida de todos. Por quê? Porque ela parte que cada um, ao dividir funções, estará se especializando em algo e aumentando o seu nível de rendimento, de produtividade. Recursos são escassos, nós não devemos desperdiçar, e necessidades são ilimitadas. E nessa mesma linha de propósito, de liberdade comercial, baseada na teoria das vantagens comparativas, certo? De que se as restrições ao comércio forem pequenas, o resultado será melhor para todos, é que nasceu, em 1947, o GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que depois foi substituído pela OMC, que briga, que fica o tempo todo lutando o quê? Por um comércio mais justo, pelo fim das práticas protecionistas, que se todos acabarem com as práticas protecionistas, o mundo inteiro terá uma vida melhor. Toda a humanidade será beneficiada, certo? Caso nós tenhamos um comércio mais livre, mais aberto. Não tem sentido desperdiçar recursos, e de todo recurso desperdiçado você deixa de atender uma necessidade.
A dificuldade está em passar da teoria à prática. Embora a teoria seja verdadeira, passar à prática, esse é o grande problema. Mas essa é a grande luta, né, da OMC cotidianamente, o tempo todo. Então, muito embora, certo, o conceito de vantagem comparativa seja simples e verdadeiro, muitas pessoas têm grande dificuldade em compreendê-lo, em aceitá-lo, e as nações até hoje, por motivos políticos, por motivos de curto prazo, que nós vamos discutir melhor, né, outras considerações da nossa aula interativa, ainda continuam praticando, certo? Adotando práticas protecionistas e dificultando o comércio entre as nações. Um exemplo é o presidente Trump. Então, Paul Samuelson, o economista ganhador do Prêmio Nobel por desenvolver modelos de comércio internacional, descreveu a vantagem comparativa com a seguinte frase que eu acho muito interessante. Vantagem comparativa é o melhor exemplo que conhece de um princípio econômico que é inegavelmente verdadeiro. Vocês podem não ter compreendido adequadamente aquele quadro lá da teoria das vantagens comparativas, não vou exigir isso de vocês, que vocês matematicamente entendam, compreendam aquele modelo, mas eu reafirmo, aquilo é verdadeiro, mas é inegavelmente verdadeiro e matemático, mas não é óbvio para as pessoas inteligentes. E o mundo continua ainda com práticas protecionistas. Certo? Então, como eu disse para vocês, na nossa aula interativa vamos discutir melhor esse princípio, essa teoria do comércio internacional e entender por que ainda os países adotam práticas protecionistas. Por enquanto, muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula, onde nós estudaremos a escola clássica ou liberal, o liberalismo. Até lá e muito obrigado pela atenção.